Mas, enfim, cara, é uma característica da virada do século ali, principalmente essas bandas que se conversam muito, né? Os dois são artistas britânicos, né? E tu vem de um álbum como OK Computer, que é um puta de um álbum, Kid A e o Caralho A4, Amnésia, que, era óbvio que ia influenciar toda uma cena, né? Assim, 3 álbuns importantes, apesar de que qual é que é o último que não tinha saído ainda? Acho que é o Amnésia. Não. A Amnésia que não tinha saído. 2000? Acho que é. Acho que saiu em 2002, acho. De 2000... Rainbows, acho que é. Enfim. Enfim, né, cara? Tu pega... Então vamos pegar o OK Computer, que a gente sabe que saiu antes. Né? Enfim. É mais fácil a gente dialogar sobre isso. E aqui tem muito dele, né? Dessas duas músicas, assim, né? Não só pela presença do Tom York, mas o estilo com que as músicas foram compostas, assim, né? A levada, né? E toda os arranjos, né? São muito marcantes, assim, dessa virada do século. Que já não era mais aquela virada do século, né? Não era mais o de 10 anos atrás, que era o grunge, né? Aquelas sujeira extrema que ela capitaneou muito bem no início, né? Então, assim, tem uma jornada aí de um artista que vai trabalhando, vai amadurecendo, como tu bem falou antes, Brody, as coisas vão acontecendo e ela vai, né? Como um bom radar, vai buscando novas influências, né? Você falou desse negócio aí da mudança nela, né? Até mais cedo, quando eu tava reouvindo o álbum, né? Aí eu coloquei alguns outros álbuns dela para ouvir. Não sei, me veio uma viagem na cabeça, assim, que talvez, né, seria a PJ Harvey, a camaleoa, né? Nossa, fugiu o nome. Bowie. Foi longe. O Bowie é para os homens, né? Ela para a mulher, né? Eu pensei nisso, né? Porque ela faz essa mudança, né? Você vê como se fosse um degradê, a carreira dela até chegar nesse álbum e mais pra frente também, né? Lógico, né? Mas você foi perfeito aí, Marcelo, o que você falou. Mas eu fiquei com essa... Não sei se chega a ser o Bowie, Júlio, porque eu acho que o Bowie ele foi de extremos, né? Não, eu digo assim, né? Eu digo na mudança, né? Teve mudança. Sempre tá mudando ali, né? Perceptivo. Em todos os álbuns. Isso, White Chalk também é um outro álbum que muda pra caralho, né? O próprio último álbum ali de 2023, que é um álbum realmente profundo, né? Imersivo, né? Tu tem que... aquele tipo de álbum que tu não... Depende do teu estado de ânimo, não é bom tu ouvir, assim, né? Pode... Você fica mais... Se estiver muito para baixo, eu confesso que eu não aconselho muito. Mas se tu é um cara que não tem muita variação de mood, eu acho que é um álbum que é bem, assim, para te ouvir. Esse eu não ouvi ainda, confesso. Fora o amadurecimento, né? Aqui nós estamos falando de uma PJ Harvey de 25 anos atrás, que vinha de uma jovem adulto, por uma formação que ali ela devia já ter os seus 30 anos, então tem esse amadurecimento natural. E aí tu vai pegar hoje uma PJ Harvey que, sei lá, tem 50 anos, ó, mais ou menos, aí. Então tem uma mudança. O que eu acho massa da PJ Harvey é que ela é uma artista íntegra, né? Do tipo assim, fazer o que ela tá afim, entendeu? Ela não... ok, Stories from the City, Stories from the Sea é mais pop. Mas era aquele momento que ela tava sentindo, era o retrato daquela situação, vivendo uma cidade agitada, ouvindo novas bandas, ouvindo novas influências, claro, nunca deixando o básico para trás. Mas aí tu querer que um artista faça sempre a mesma coisa, cara, puta... Mais do mesmo, né? Cara, fazer mais ou menos também não é fácil. Você tem que sempre fazer. Não é fácil, assim. Mas eu entendi o que você quis dizer. E é isso mesmo, cara. Eu acho que ela é uma artista que ela sempre buscou se inovar e tal. Não se prender a nenhum tipo de rótulo, nenhum tipo de gênero, né? E não se permitir. Não se acomodou, isso mesmo. E se permitir a extrapolar para fora aquilo que ela estava vivenciando nesse momento. Se ela era o momento dela que é feliz, que ela estava vivendo feliz, ok. Mas se você perceber o disco inteiro, ele não é totalmente feliz, né, cara? É um disco para cima e tal, em alguns momentos, mas ele é um disco, assim, que ele tem uma certa... um certo grau, assim, de não é nem melancolia, cara, mas de musicalidade mais densa, assim, um pouquinho mais densa, mais down, assim, em alguns momentos, né? Principalmente na parte de letras, né? Por isso que eu disse. Eu acho que o disco, em alguns momentos, ele pode até parecer um pouco meio autobiográfico, né? Justamente por isso. Por todas as experiências que ela já tinha vivido e por tudo que ela estava vivenciando nesse momento. Que, como a gente já falou aí,
está morando em Nova York, a cidade loucura aí, né, cara? 72 horas em 24, né, cara? Correria o tempo inteiro e... Bom, a gente falou num episódio, 2, 3 episódios atrás sobre o Tom Waits aí, né? Que soube cantar como ninguém o submundo de Nova York, né, cara? Então, os porões sujos, fumaçados e tal. Por quê? Porque o cara vivenciava isso, entendeu? Ele andava nos becos escuros, ele ia nesses lugares e tal. A mesma coisa, cara, começa pela capa. A capa dela, da PJ Harvey, é ela andando, sei lá, cara, no centro de Nova York, numa avenida iluminada e tudo mais, entendeu? Então, assim, vou fazer o que hoje? Vou caminhar por aqui, vou lá, daqui até lá, no, sei lá, Boulevard, alguma coisa. E aí vai ver a prostituta, vai ver o sem-teto, vai ver... Cara, isso aí na cabeça vai... Pá, escreve uma letra, entendeu? É a vivência, né? É a vivência. Isso aí. E também tem outra coisa, né? A Nova York que ela vivia, por exemplo, é uma Nova York totalmente diferente do que a Nova York da Pat Smith, que a gente estava comentando, né? Da Santíssima Trindade, né? Nova York da Pat Smith era uma cidade degradada, uma cidade que ficava só os loucos, né? Morava ali no Hotel Chelsea, ali, aquela galera que era escritora, William Burroughs, né? Que é um puta escritor, artista plástico, um monte de artista plástico, só os degenerados, assim, né? Nós estamos falando do início dos anos 70. E aqui nós já estamos nos anos 2000, 30 anos depois, é uma outra Nova York, né? Muito mais... Antes e depois da renovação que teve lá, né? Com o Rodolfo Giuliani lá, né? Que deu um jeito, né? Total na cidade, né? Perfeito, né? Você mostra... São duas artistas que mostram duas fases diferentes da mesma cidade, né? Não, e o mais louco, Júlio, dá para complementar ainda que aqui é pré-11 de setembro, nós estamos falando dos anos 2000. Então, assim, a Nova York, que teve uma terceira fase de Nova York, e próprio Estados Unidos como um todo, mas Nova York em particular, porque a gente está falando, já é outra loucura 2001. Já virou. Tu tá mudo, Brody. Sim, falei, é isso aí. O dia que ela foi ganhar o Grammy, se não me engano, foi uma das premiações, ela estava em Nova York e ela viu de camarote a porra dos aviões batendo nas Torres Gêmeas, né, cara? Só um pouquinho. O prédio dela tava de frente, né? Não sei se de frente, mas dava para enxergar perfeitamente, assim, né, a parada, né? Então, imagina o choque, né, assim, de realidades, né, que ela faz um disco alegre e o ano seguinte Nova York se fecha, né, para dentro, assim, né, sucumbe, né, assim, em todas as maneiras, né, a relação das pessoas com a cidade já muda, vira outra parada, né.